Professora Cláudia fez pós-doutorado no Centro de Pesquisa em Literatura e Cultura de Berlim. É líder do grupo de pesquisa Imagem, Tecnologia e Subjetividade do CNPq. É professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, professora e pesquisadora da pós-graduação em Comunicação, também da Universidade de Brasília. Doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, com pesquisa no Instituto Max Planck de História da Ciência, em Berlim. Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Fotografia pela Universidade Cândido Mendes, jornalista graduada pela Universidade Federal Fluminense. Tem pesquisado e orientado temas como experiências contemporâneas do tempo e regimes de visibilidade, imagem, risco e segurança, imagem, tecnologia e subjetividade, educação, comunicação e sociedade de controle, futuridade, imagem e subjetividade, teoria e história da fotografia. Fundou e coordenou o projeto de extensão Alumiar, práticas e reflexões acerca das imagens nos processos formativos. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde. Acho que dá. Queria agradecer pelo convite, Gustavo e Florence, principalmente, em especial, e a Católica também. Agradecer a presença de vocês também. Então, gente, o que eu preparei para a gente conversar aqui Então, eu acho que pode deixar aceso, porque eu vou precisar, ou pelo menos uma. É uma reflexão, é fruto da última pesquisa que eu fiz em Berlim, ano passado. É uma reflexão sobre a relação entre a educação contemporânea e o nosso sentimento de futuro, ou o nosso senso de futuro. E quer dizer, como é que os deslocamentos na nossa experiência de futuro vêm alterando os projetos pedagógicos e, por outro lado, como os projetos contemporâneos têm reforçado ou funcionado como instrumentos de um certo projeto de futuro. E aí, para começar, eu trouxe aqui uma campanha recente brasileira, né? Campanha publicitária da reforma do ensino médio. Acho que todo mundo lembra, né, dessa infeliz reforma. Então, o principal slogan da reforma do ensino médio é: agora o futuro é você quem faz. Em outros momentos, as peças publicitárias trabalham com a ideia de que a liberdade, finalmente, a reforma do ensino médio oferecerá a liberdade que você sempre quis para decidir o seu próprio futuro. O marketing da reforma promete que o estudante estaria livre das amarras tradicionais das disciplinas, podendo, finalmente, construir seus próprios itinerários. Uma promessa que daria mais liberdade para o aluno de acordo com o seu projeto de vida. Todos esses são trechos das propagandas. O ensino, assim, segundo a propaganda do governo, ficará mais estimulante, de acordo com o que a gente realmente quer. Na lógica apresentada, tal liberdade estaria mais assegurada pela opção de uma formação técnica, caso o aluno quisesse rapidamente, abre aspas, concluir o ensino médio e já começar a trabalhar. Segundo o governo, tal medida seria fundamental para construir a verdadeira ponte para o futuro. Nessa narrativa, o currículo tradicional é excessivamente acadêmico, pouco atraente para os jovens. Em uma das peças publicitárias, uma jovem negra, uma atriz, interpretando uma típica aluna do ensino médio, tudo entre aspas, explica para o público: agora a nossa escola funcionará
de acordo com os meus sonhos e com o que eu desejo para o meu futuro. Segundo o então ministro da Educação, trata-se de uma reforma pelo progresso. As crianças e os jovens no Brasil, diz ele, estão com pressa. A educação precisa avançar para o futuro. Como veremos aqui, a campanha do programa da reforma trabalha para construir não apenas um certo imaginário sobre o que deve ser a educação do futuro, estimulante, atraente, rápida, como em outros países. Tudo isso entre aspas, porque são trechos das propagandas. Igualmente, a propaganda trabalha atrelando uma espécie de ingresso no futuro. Ingresso um ingresso que está condicionado à implantação de um certo modelo educacional. Nesse jogo, não se trata de inventar um outro projeto do que seremos, mas de transformar a educação numa espécie de tecnologia de acesso, tecnologia de minimização dos riscos. Riscos para uma parcela da juventude, aquela que só pode estudar se for numa escola pública. E não nos enganemos. Se a educação aparece nessas narrativas como uma pretensa ponte para o futuro, não é exatamente porque promete disponibilizar a formação necessária para tal ingresso. Na realidade, atravessar essa ponte para o futuro parece depender, sobretudo, das escolhas, acertadas ou não, desses mesmos jovens. Pedi desculpas que parte desses slides eu acabei não conseguindo traduzir, porque eles estavam em inglês, mas não vai fazer muita diferença. Bom, é claro que essa voz soa, essa voz que relaciona progresso e educação, soa como um eco de vozes passadas, como uma comida requentada. Evoca o tradicional elo entre educação e progresso, entre instrução e a promessa de um país de futuro. Evoca em voz alta o anunciado, proclamado repetidas vezes desde os tempos da colônia do Brasil, dito por representantes de várias afiliações ideológicas ou partidárias. Articulação, educação e progresso, que, aliás, não é privilégio das narrativas brasileiras. As imagens do futuro e os discursos educacionais vivem entrelaçados há tempos, pelo menos desde o final do século XVIII, mesmo antes. Conectados por uma espécie de laço fundante, se constituíram num diálogo intenso. Ora porque as utopias modernas justificaram programas e instituições pedagógicas, ora porque tais instituições alimentaram visões e disputas acerca do futuro. Servindo, às vezes, para discursos conservadores, outras vezes para ideias revolucionárias, a educação moderna se constituiu como uma peça fundamental de um projeto de civilização que dependeu profundamente de certas expectativas acerca do porvir. Mas se, por um lado, o elo entre educação e futuro parece, então, o eco de vozes passadas, por outro, esta conexão adquire hoje sentidos tipicamente contemporâneos, significados que se afastam, em muitos aspectos, daqueles que um dia entrelaçaram educação e progresso. Não se trata exatamente, portanto, da perpetuação do mesmo, ou do mesmo vínculo. Não apenas o futuro já não é o mesmo, mas também sua relação com os projetos educacionais é cada vez mais outra. Assim, se os termos utilizados pela propaganda da reforma do ensino médio são recorrentes na história, como, por exemplo, progresso, liberdade, vocação, são, por outro lado, imagens de uma mudança em curso. Mudança que não se reduz ao campo de possibilidades do hoje, que não se restringe ao que fazemos agora. É uma mudança, uma alteração que movimenta ou deixa de movimentar também aquilo que imaginamos, aquilo que é virtual, aquilo que é puro vapor.
aquilo que, sendo sonhado, é também matéria do que somos. De fato, apesar do tom publicitário pasteurizado, há muito mais em jogo. Muitas narrativas que hoje entrelaçam educação e futuro reverberam não apenas uma certa concepção de Estado e uma certa noção de liberdade pouco libertária, mas, principalmente, um modo característico das políticas neoliberais de colonizar o futuro. Mas como colonizar o futuro? Como seria possível? Trata-se aqui do enfraquecimento do porvir como um horizonte de diferença, como um espaço de alteridade, como abertura ou imprevisibilidade. Trata-se também do atrofiamento do futuro como possibilidade de invenção. A descoberta do futuro, realizada cotidianamente por infinitas tecnologias, é uma espécie de presentificação daquilo que virá, sendo também, portanto, um gesto que neutraliza a dimensão imprevista daquilo que ainda vamos viver. Não por acaso as utopias, como pensamento político, ou melhor, como uma maneira peculiar de imaginação social, parecem hoje, nesse bojo, silenciadas, se não, pelo menos, bastante empobrecidas. Cabe, é claro, lembrar que, no termo utopia, há topos, que significa lugar, mas há também o prefixo u, que agrega ao lugar um sentido negativo, sendo, portanto, um não lugar, ou, ainda mais precisamente, lugar nenhum. A utopia, assim, trata da possibilidade de criarmos fábulas sobre um mundo que nada tem em comum com o que vivemos, ou com o tempo em que vivemos. Trata do que é outro, da possibilidade de nos encontrarmos, mesmo que mentalmente, com a alteridade do tempo. Mas é importante lembrar ainda, como Marilena Chauí nos ensina, que na utopia há um acréscimo a esse sentido negativo, aquele do lugar nenhum. Há um acréscimo de um aspecto positivo, fazendo com que a utopia signifique, então, simultaneamente, um lugar nenhum e um lugar feliz. Eutopos. De qualquer forma, só pode haver utopia quando se considera possível uma sociedade totalmente nova e cuja diferença a faz ser profundamente outra. Mais do que isso, a utopia não é um programa de ação, mas um exercício da imaginação, exercício de extemporaneidade. A utopia é potência no seu caráter hipotético, um possível que não traz consigo mesmo necessariamente a certeza da sua realização. Em geral, portanto, a força histórica das utopias depende que a imagem do futuro tenha aspectos de um não saber, ou de um saber que mais imagina e mais deseja do que prevê. Seu vigor depende, assim, de que o futuro seja uma virtualidade. Virtualidade aqui pensado como algo que se mantém não atual, que se mantém suspenso por uma diferença, indeterminado, incerto. A indeterminação do futuro é aqui a brecha por onde as utopias florescem. E este aspecto nos parece fundamental para pensar nossa experiência de futuro no mundo de hoje. E voltaremos a esta questão. Bom, como se sabe, o pensamento e as narrativas utópicas não existiram desde sempre. Como gênero literário, surgem no século XVI, com aquele famoso livro do Thomas More, e depois adquire contornos bem diferentes na modernidade. Mas isso pode significar que, igualmente, as utopias possam, em algum momento, deixar de existir. Seu surgimento, a transformação de seus sentidos, a amplitude de seu gesto, o impacto das utopias, o impacto de suas criações, a sua intensidade ou seu declínio, na realidade, testemunham mais do que certas épocas, testemunham, sobretudo, sentimentos de tempo. Assim, ainda que as utopias apresentem uma ruptura, uma proposta de ruptura com o presente que as faz nascer, ruptura de tempos e espaços,
Ainda assim, as utopias não deixam de ser sincrônicas ao momento de sua enunciação. São, dessa maneira, filhas da história, filhas de suas épocas, produtos, mas produtoras também, de um certo modo de elaborar o passado e de sentir e imaginar o futuro. Então, poderíamos perguntar, e de que sonhos somos capazes de sonhar coletivamente? Que sonhos sonham os pedagogos? Que imagens de futuro são produzidas pelas narrativas da educação contemporânea? E que imaginação coletiva temos nós acerca do que iremos ou podemos ser? Não se trata de discutir as utopias individuais, aquelas que alimentam nossos espíritos, mas de pensá-las historicamente, de pensar a vitalidade da utopia ou o seu enfraquecimento como sintoma de uma experiência histórica de futuro, como sintoma de nossa futuridade. Se as utopias contemporâneas existem, não estou certa se o imaginário contemporâneo possa ser pensado como utopia, mas se elas existem, provavelmente já não são um exercício de um não saber. Já não são tecidas por pensamentos que mais imaginam e desejam do que prevêem. Talvez sejam mais utopias desencantadas ou encantadas por outras coisas, pela tecnologia, pelo ideal de transparência, pela otimização, pelo gerenciamento total da vida, pelo controle de todos os espaços e tempos. Uma utopia cada vez mais tecnocientífica e menos política, mais individual do que coletiva. Uma utopia do tempo presente, que se afirma não naquilo que não sabemos, mas naquilo que pretensamente já sabemos. Mas se as utopias são outras, é porque o deslocamento que se realiza hoje é de uma natureza mais ampla. São as próprias condições de possibilidade para as utopias que já não se efetivam da mesma forma. Enfim, é o espírito do tempo histórico que hoje parece se transformar. Formulando de um outro jeito, é o nosso senso de futuridade que tem se deslocado nas últimas décadas. Por futuridade, queremos dizer um conjunto de imagens, de pensamentos, de sentimentos, esperanças, medos, verdades, teorias, que acontecem quando imaginamos o que virá, o que poderemos nos transformar, que poderemos nos tornar, desculpa. Algo que aparece por futuridade, podemos pensar algo que aparece na superfície da linguagem, bem como nas decisões políticas. Algo que justifica, por exemplo, investimentos governamentais, assim como torna possível surgirem ou minguarem certas lutas sociais. A futuridade, o senso de futuridade, está presente na forma como as pessoas fazem seus planos pessoais, bem como nos assuntos que se tornam populares na literatura. Algo que marca o modo como os idosos compram seguros de vida, tanto quanto marcam a frequência com que os jovens abandonam a escola. Algo que está presente no marketing, com que os governos justificam suas reformas, como aquelas que a gente citou no início, do mesmo jeito que atua na maneira como gerenciamos nossa alimentação, ou do mesmo jeito que planejamos nossas práticas esportivas. A futuridade é algo que está presente nas promessas educacionais, tanto quanto nos diagnósticos de risco que ameaçam nossa saúde, dos riscos que ameaçam nossa saúde. Algo que é capaz de legitimar verdades ou colocá-las em suspeição. Trata-se de um sentido que atravessa a vida dos indivíduos simultaneamente e que penetra no corpo social, em múltiplas direções. É um tipo de imaginação acerca do que seremos, mas que se desdobra não somente em narrativas ficcionais, em filmes ou em livros, mas também em leis, em normas, em medidas econômicas inéditas. Algo cujo impacto se efetiva na realidade do presente. Algo que sustenta certas formas de conhecimento,
na mesma medida que é sustentado por elas. Algo que é efeito da realidade da mesma maneira que configura e determina os limites e as perspectivas dessa realidade. Finalmente, algo que faz parte da nossa experiência contemporânea e, como qualquer experiência, tem enquadramentos históricos. Pois bem, uma das questões mais relevantes para pensarmos o mundo atual parece ser exatamente a alteridade da nossa experiência do tempo. Processo que tem efeitos nos projetos políticos, nas promessas educacionais, tanto quanto na configuração da nossa subjetividade. Não se trata apenas de um impulso globalizante dessa temporalidade veloz, 24/7, desse tempo real, promovido pelo mercado, pela mídia, pelas conexões informacionais. Não se trata apenas do tempo non-stop. Trata-se também de uma experiência marcada, entre outras questões, por duas ideias complementares: a antecipação do que vivemos e o medo que sentimos quando antecipamos, quando vemos essa antecipação. Antecipação e medo. Então, as catástrofes que o século XX produziu e vivenciou, as guerras, as atrocidades do fascismo e, mais recentemente, o 11 de setembro, não mudaram somente a geopolítica mundial. Elas agiram também na nossa relação com o tempo. Agiram, sobretudo, colocando em xeque os projetos modernos de futuro, em especial, colocando em xeque o progresso. Agiram introduzindo como fenômeno global o risco, espécie de regulador do mundo contemporâneo, que orienta múltiplas práticas e conteúdos, atravessa diversos campos epistêmicos e afeta diferentes nações e classes sociais distintas, numa profunda relação com os mecanismos de poder que se instituíram no capitalismo tardio. Nessa perspectiva, nossa experiência de futuridade foi, assim, de certo modo, se diferenciando da experiência de outros tempos, em especial do modo como os modernos pensaram e narraram este porvir. De fato, como se sabe, a modernidade inventou um jeito muito próprio de compreender a história e imaginar o futuro. Como estudou o historiador Koselleck, alemão, a modernidade inventa um sentido inédito para a categoria do progresso. Não é que ela não existisse antes, mas o sentido atribuído a ela na modernidade adquire um movimento absolutamente inédito. A categoria do progresso passa a ser pensado como uma lei universal, como uma qualidade histórica que faz do tempo um absoluto agente de mudança. O conceito moderno de progresso supõe que a humanidade não mais caminha para o final dos tempos, para o juízo final, para o apocalipse. Tampouco esse caminhar poderia ser previsto apenas com base no espaço da experiência. Aliás, segundo as teses modernas do progresso, nada continuaria igual. E a expectativa do futuro não poderia jamais ser limitada pelo passado. Então, o que isso significa? Que a crença no progresso moderno, era a crença em um futuro necessariamente distinto do agora e daquilo que os modernos tinham deixado para trás. Assim, nenhuma experiência anterior poderia, no âmbito moderno, servir de objeção contra a natureza distinta do futuro. O futuro será diferente. Sempre. Consequentemente, o conceito do progresso supôs uma abertura do horizonte de expectativa, imprevisível, mas aperfeiçoado,
que é uma característica muito interessante do progresso, bastante contraditória, né? O futuro do progresso é um futuro distinto, imprevisível, mas melhor. Não se trata, portanto, da abertura para qualquer coisa, mas para a ideia de uma superação, para a ideia de uma força motriz que orienta e acelera a história. Claro, falávamos de utopia há pouco. O progresso, muito provavelmente, pode ser entendido como uma espécie de utopia moderna, utopia pensada como um projeto político, no qual o possível está inscrito na história. Assim como trata, de novo, Marilena Chaui, a utopia moderna é deduzida de teorias sociais, científicas, e sua chegada é tida como algo inevitável, como fruto da marcha natural da história. Não por coincidência, a educação tornou-se um elemento fundamental nessa imagem do novo mundo moderno. Figura que deveria aprender e construir um mundo diferente e melhor, cumprindo o destino da humanidade, como dizia Kant. Desde então, futuro e progresso tornaram-se uma espécie de substrato, base conceitual que cruzou diferentes perspectivas nas teorias educacionais. Na verdade, a educação tornou-se não apenas uma reivindicação moderna com base no progresso, mas também um dispositivo necessário para converter o futuro em um dever de todo cidadão. Entretanto, como sabemos, esse otimismo não pôde ser sustentado depois das sociedades totalitárias, fascismo, nazismo, stalinismo. Tampouco foi possível continuar acreditando nesse aperfeiçoamento natural e humano diante dos problemas sociais, ambientais, políticos produzidos por esta mesma modernidade. Por outro lado, o próprio capitalismo se alterou, precisando então trabalhar a partir de outros regimes de legitimação que não fossem apenas o desenvolvimento do progresso. O futuro, assim, entra em crise. Mas não apenas porque os riscos se tornaram reais e terríveis. Também porque esses mesmos riscos produzidos muitas vezes pelo próprio funcionamento do sistema capitalista, se tornaram imprescindíveis para legitimar a constante gerência neoliberal. O risco da queda da Bolsa, que legitima novos planos econômicos, o risco da falência do mercado, que legitima reformas da Previdência, o risco da doença, que justifica vendas de novos medicamentos, o risco da segurança e da violência, que justifica a vigilância generalizada e a apropriação dos direitos, para citar os bem óbvios. O risco do futuro e no futuro se tornou, então, uma espécie de protagonista do mundo, protagonista do modo como imaginamos o que irá acontecer com o planeta e com cada um de nós. Isso não significa afirmar que o risco não estava presente antes, ou que estava ausente nas disputas modernas sobre o futuro. O próprio Jeremy Bentham, né, que elaborou o panóptico, que o Foucault tanto utiliza, disse no século XIX que a segurança, em termos disciplinares, tinha os olhos no futuro. No entanto, além de uma mudança de ênfase, também houve uma mudança na forma como respondemos a esse risco. Ao invés do progresso como um horizonte de expectativa, a sociedade contemporânea parece construir o risco como seu grande dispositivo produtivo, como aquele que legitima uma série de novos controles, sempre permanentes, que não se restringem mais nem a lugares apropriados, nem a sujeitos particulares. Pensamos aqui, portanto, na derrapagem daquilo que era um dever de seguir, planejar e construir o progresso a todo custo, para o dever de minimizar os perigos que o progresso traz consigo. É o deslizamento de dois modos de colonização do tempo, de colonização do futuro. Dois modos de colonização do futuro. O primeiro, em que o progresso
progresso futuro justifica a disciplinarização de todo o corpo social no presente. E o segundo, e atual, o momento em que o risco justifica a antecipação e implica no constante desejo de corrigir o futuro. É claro que não estamos defendendo que os riscos não sejam levados em conta. Acreditamos, no entanto, que, para entender as relações entre futuridade e educação, parece necessário pensarmos o futuro como uma experiência conectada com a economia e com a política, com as transformações sociais e com as novas configurações de subjetividade. E, portanto, é importante pensar, pelo menos por alguns instantes, que a narrativa generalizada acerca do risco poderia ser suspendida, desnaturalizada. Oi? Não. Mas não era 40 minutos? Já foram 40 minutos? Caraca. Calculei mal, gente. Vou dar uma resumida. Bom, mas qual é o impacto do risco como um regulador social? Vamos pular isso. Esse atrofiamento do futuro como um espaço aberto de expectativa altera as relações do indivíduo com os processos políticos de sua atualidade e, mais profundamente, com a história. Parece que já não vivenciamos o futuro como algo a ser inventado, como faziam os homens das vanguardas modernas. Experimentamos a futuridade como algo que devemos corrigir, ou, melhor, como algo que a tecnociência deve corrigir. Falamos, então, de um certo enquadramento semântico para o futuro. Importante dizer que, neste enquadramento, entretanto, quanto mais imagens do futuro projetamos, mais o futuro parece incontrolável e mais essas imagens parecem nos assombrar. Nesse processo, vigilância e insegurança, prognóstico e medo são espécies de avessos complementares. Quanto mais investimos em segurança, mais inseguros nos sentimos. Quanto mais tecnologia desenvolvemos para antecipar o futuro, social e individualmente, mais ele nos ameaça. Assim, em muitos aspectos, pode parecer que podemos prevenir e controlar o futuro. Mas isso não reduz nossa sensação de risco, nem nos faz sentir mais seguros ou invulneráveis. Ao contrário, exigimos ainda mais tecnologias de antecipação e mais prevenção. Se ainda não estamos seguros, vendemos e compramos mais armas. Não estamos lidando, portanto, com um simples silenciamento do futuro, nem a falta de um papel da educação no futuro. Pelo contrário, o futuro contemporâneo é narrado exaustivamente e conhecido pela sua ameaça. É um futuro arriscado que deve ser controlado. Nesse sentido, o tempo ainda por vir não foi exatamente ofuscado, obscurecido ou eclipsado. Em vez disso, ele ficou encurralado no discurso. E nós, presos ao fardo de sua imagem. Não é exatamente a interdição de imaginar o futuro, mas o esvaziamento de nossa capacidade de imaginar um futuro distinto das predições dadas. É uma espécie de insônia diante das catástrofes esperadas da nossa época. Insônia que torna a imaginação futura tão estreita quanto a armadilha que foi preparada para o rato de Kafka. Isto é Kafka. Ah, disse o rato, o mundo fica cada dia mais estreito. Primeiro, ele era tão amplo que eu tinha medo, eu corria sempre para frente. Eu ficava, às vezes, feliz por ver, finalmente, ao longe, muros à direita, à esquerda. Mas esses longos muros rumam tão depressa, um em direção ao outro, que já estou na última sala. E lá no canto está a ratoeira para a qual eu corro. Bem, mas você só precisa mudar de direção.
disse o gato e devorou-o. Isto é Kafka. Bom, não temos como negar as ameaças do futuro, mas, diante dela, quais os projetos que somos capazes de inventar? Seríamos capazes de mudar de direção, como não fez o rato? Nesse processo, as narrativas educacionais têm desempenhado um papel fundamental. Não exatamente porque elas nos fazem mudar de direção, mas também porque as narrativas hegemônicas das agências nacionais e internacionais da educação têm, de certa forma, corroborado para esse atrofiamento do futuro. Então, na minha pesquisa, eu fiz todo um levantamento de como essas narrativas contemporâneas elas desempenham um papel fundamental de distribuição do risco como um princípio regulador. E afirmam, muitas vezes sem perceber, que o futuro já está colocado. Esse projeto, por exemplo, que o futuro já está presente, que o futuro já está, como a ratoeira, né, da fábula do Kafka. Isso é um projeto que fez um projeto americano de 2015, coordenado pela esposa do Obama, né? E o principal slogan desse projeto, que reformou a educação média, o ensino médio nos Estados Unidos, o principal slogan era muito parecido com o slogan brasileiro, né? Estariam os estudantes preparados para o futuro? É uma espécie de quiromancia conhecida, né? A gente vê em muitos relatórios internacionais, por exemplo, da União Europeia, o mesmo discurso, o futuro do trabalho, né? Educação, o futuro do aprendizado. Aqui é ótimo, que são assim todos os skills necessários para fit the future, para a gente se adaptar ao futuro, né? O futuro do aprendizado, preparando a educação para a mudança. A gente também encontra essas narrativas na mídia impressa internacional brasileira. Então, por fim, as narrativas hegemônicas sobre a educação, na atualidade, elas desempenham um papel significativo. Elas não são meros efeitos de mudança no nosso senso de futuridade. São também instrumentos de intensificação dessa experiência, agentes da globalização, dessa discursividade, tanto nas realidades locais, como a reforma atual, como na paisagem mundial. Por outro lado, essa crise de futuro gera também deslocamento nos próprios projetos da educação, nas utopias pedagógicas. Diante do atrofiamento do futuro como horizonte de transformação social, a educação se vê diante de um desafio de recalibrar as suas promessas. Nessa recalibragem, há uma espécie de pressão para que os sonhos da educação sejam reduzidos aos sonhos por segurança. Mas, atenção, não se trata exatamente de uma segurança coletiva, individual, mas, principalmente, da segurança individual. Preparar empreendedores capazes, eles mesmos, de se salvarem das previsões sombrias do futuro. Para alcançar o sucesso almejado, então, é fundamental ser um indivíduo que arrisca, um indivíduo empreendedor. Mais do que uma pré-condição para uma vida adulta, eles são, ao mesmo tempo, responsabilidades individuais. Concluindo, na perspectiva neoliberal, para que a educação faça o seu trabalho de recalibragem de promessas, ela deve ser capaz de transformar indivíduos em investidores, investidores livres em sua própria formação e no gerenciamento dos seus próprios riscos. Assim como diz o slogan da campanha da reforma educacional neoliberal brasileira, agora é você quem decide o seu futuro. Caberia, por último, indagar se a educação do futuro
Não é a educação que rasga as predições, que inventa novas aberturas no porvir. Ou, como disse Paulo Freire, uma educação que persegue tornar possível amanhã o impossível de hoje. Desculpa a demora. Obrigada, Cláudia. Agora nós vamos abrir para o debate com a professora Cláudia e chamo o professor Gilson, como nós não tivemos tempos de manhã para as perguntas, para voltar aqui. E quem quiser fazer perguntas sobre a palestra do professor Gilson também pode fazer agora. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro a fala do professor Gilson de manhã, também a fala da Cláudia agora. Para o professor Gilson, eu gostaria de saber como é que ele articula ou imagina a relação entre tecnologia, criatividade e conhecimento, de que forma isso pode ser articulado como pressuposto de formação nas universidades, nas escolas. E a mesma questão eu coloco para a Cláudia, de que forma, Cláudia, tecnologia, subjetividade e educação podem ser articulados na formação, no ensino médio, nas universidades, tendo em vista que as universidades, as escolas, de uma forma geral, se transformaram em prisões e não em locais de liberdade, locais de fomento da criatividade, mas locais de reprodução do mesmo, locais pouco estimulantes ao pensamento, à vida, sobretudo à vida. Não são locais onde a gente se sente absolutamente confortável, né? Mas nós vemos, pelo menos na UNB, a quantidade de alunos que entram na universidade e em pouco tempo se sentem decepcionados. O índice que nós temos acesso a esses dados são de 40% dos alunos se sentem decepcionados com o curso que escolheram, querem mudar, não têm como mudar. Isso cria outros problemas. A assistência social da universidade está sempre nos falando desses problemas. Então, nós, de certa forma, enrijecemos um processo que deveria ser estimulante e criativo, tornando ele um processo idiota, de idiotização. Pode responder você primeiro. Bem, obrigado. Bem, eu mencionei a questão do dinheiro, né, da reinvenção do dinheiro, porque, aliás, fazendo a ponte com a discussão aqui sobre futuro, risco, né, a incerteza, também na área financeira se cultiva, né, exatamente essa, digamos assim, se cultiva o medo, né, se cultiva o risco, a incerteza como justificativa para a defesa do status quo, né? E aí, portanto, a reinvenção do dinheiro seria um desses caminhos. Mas eu queria citar um outro que está muito vinculado à dinâmica do próprio dinheiro e da formação de expectativas, e que tem ocupado um espaço enorme justamente nas mentes e corações das novas gerações, que é o jogo. Então, eu tenho dedicado bastante tempo nos últimos anos a estudar e fazer projetos e me envolver com a criação de jogos, tanto os jogos digitais quanto os jogos não digitais, aliás, cada vez mais os não digitais. Então, eu acho que essa conexão do conhecimento com a criatividade, claro, depende do tipo de tecnologia que a gente está utilizando, né? Porque, efetivamente, a tecnologia é algo que, muito facilmente, ela enrijece, né? Porque, quer dizer, quem desenhou aquela tecnologia fez algumas opções, tomou algumas decisões, quem vai usar vai se enquadrar naquela tecnologia. O que é interessante nesse universo lúdico, o universo dos jogos, que a própria indústria transformou num extraordinário mercado, né, de bilhões, que hoje vende mais do que a própria indústria cinematográfica, mas o que a gente observa justamente no meio, dentro dessa hegemonia do lazer mecanizado, automatizado e já programado,
pelo menos em alguns setores mais ligados à educação e à criatividade, é exatamente o fato de que o jogo, por outro lado, ele é uma ferramenta, ele é um espaço interdisciplinar, onde, mais do que jogar, criar jogos pode ser um caminho para esses jovens reaprenderem a questionar, né? Reaprenderem a inventar as regras do jogo. Digamos assim, toda a tecnologia que possa se utilizar, digital ou não digital, para produzir uma situação de jogo, ela não se resolve numa jogada apenas, e ela não se resolve num jogo apenas. Quer dizer, ali está sempre em potencial a possibilidade de você reinventar o próprio jogo jogando ou inventar novos jogos. Então, eu tenho investido tempo e paixão também, interesse e curiosidade na atividade de criação de situações de jogo, inclusive, especialmente, para lidar com temas políticos, culturais, para entrar no espaço educacional com uma postura, uma posição menos dogmática, né, e estimulando a que os próprios jovens, adolescentes, jovens, eles próprios se coloquem na posição de criadores de regras, criadores de possibilidades de relacionamento, de questionamento da própria confiança nas regras. Ah, bom, então vamos inventar um jogo que funciona de outro jeito. Aplicando isso ao dinheiro, é a mesma coisa. Quer dizer, o jogo é uma característica do dinheiro, exatamente essa promoção de uma incerteza sobre o futuro, que leva cada um de nós ao quê? A fazer apostas. Compro o dólar, compro o real, vou guardar para casar, comprar uma bicicleta. Quer dizer, é inerente ao dinheiro, tal como ele existe, a aposta, que é, evidentemente, um componente, um dos possíveis componentes, possíveis definições do que é um jogo, né? Um jogo de azar, você vai ter que apostar. Então, claro que não existe só esse tipo de jogo, mas eu acho que essa dinâmica lúdica e, de certa forma, trazendo essa dinâmica para o próprio universo das relações contratuais, né, onde as transações ocorrem, onde as trocas ocorrem, podendo inventar novas regras, é quase que assim, vamos brincar que a gente está fora do capitalismo, vamos brincar que o dinheiro funciona de outra maneira. Como seria isso? E a minha experiência com jovens e crianças criando jogos, ela tem sido fascinante, nesse sentido muito parecido com a experiência que foi de criar a moeda lá no Rio Grande do Norte, que eu citei. Parece uma brincadeira. Puxa, então a gente vai inventar um dinheiro, mas então quanto valem as coisas? Se eu posso inventar o dinheiro, eu sou obrigado a pensar nas regras de valorização das coisas e como esse ícone que eu estou criando se associa. Então, é um exercício, o exercício da criação monetária, ele é um exercício, ao mesmo tempo, lúdico e muito sério, no sentido que você definiu a regra, você vai ter que jogar dentro daquela regra. Mas é uma regra de cassino? É uma regra meritocrática? É uma regra de avaliação interpares? Que regras a gente estabelece para avaliar o outro e para, inclusive, permitir que outras regras sejam criadas? Então, a gente hoje vive uma situação paradoxal em que, na prática, as leis, o Estado de Direito, a democracia, se desenvolveram em benefício da humanidade. No caso do Brasil, quantas vezes eu já não ouvi, né, que nós temos o melhor estatuto para criança e adolescente é o brasileiro. A melhor lei para a internet, marco regulatório, é o brasileiro. A melhor lei contra o feminicídio e a violência contra as mulheres é brasileira. Ou seja, nós estamos cheios de leis, só que as regras que estão ali colocadas, elas não funcionam. E acho que uma parte do nosso fracasso político recente tem a ver com essa descrença total na própria lei. Então, eu vou votar em quem não respeita a lei. Já que as nossas leis, que são as melhores do mundo, não são respeitadas, quem sabe quem não respeita produz uma nova regra. E essa regra, no final das contas, obviamente, se você não respeita a regra, em que posição você está? É de propor uma nova regra ou estabelecer a violência como
o elemento ou a instância de resolução de conflitos. Então, acho que nessa dimensão do jogo, da invenção, da brincadeira, do lúdico, pode ter uma pista, né? Um caminho que nos permita escapar daquela oposição aparente, esquerda, direita, né? Donos, proprietários e não proprietários. Quer dizer, será que não há outras formas, outras regras, outras formas de estabelecer confiança? Então, acho que converge muito com o que a gente acabou de ouvir. Quer dizer, a desconfiança, o medo, a incerteza são os parteiros da violência. Se eu puder criar novas regras que restaurem a capacidade de cada um, confiar nas regras, porque também se sente capaz de questionar as regras e propor outras, pode ser um caminho democrático. Mas nós estamos muito próximos da opção pela violência, né? Então, eu simplesmente aniquilo o meu adversário e, com isso, eu ganho o jogo. Daí, por aí, realmente, a gente não vai muito longe. Não sei se respondi, mas são assim, pensamentos respondendo a partir da minha experiência como professor e, de certa forma, criador de projetos para enfrentar essas situações. Então, eu estava aqui pensando, eu acho que o problema da evasão, 40% no Brasil, na verdade, já se dado, né? Não é um problema que é simplesmente a escola está chata apenas. Isso seria bem fácil de resolver, se fosse isso. Não é porque a escola é uma prisão, também seria relativamente fácil. Para mim, a minha avaliação é de que tanto o esvaziamento a evasão quanto o esvaziamento, por exemplo, do papel do professor, são sintomas de uma crise das promessas da educação, do sentido da educação. Então, a gente... era um pouco disso que eu ia desenvolver a minha fala, muito no sentido que, nessa perspectiva do capitalismo atual, né, o capitalismo atual ele impacta, ele constrói uma série de valores que colocam em jogo os valores que estavam predispostos na estrutura tradicional escolar. Não que essa estrutura fosse incrível e maravilhosa, claro que não, mas ela era a base para um projeto civilizatório. Esse projeto é outro. O projeto do poder hoje é outro. É um projeto que não depende das instituições de confinamento. Ele não depende das instituições e ele tenta transformar essas instituições em instrumento de um tipo de capitalismo que coloca muito mais a responsabilidade no indivíduo do que no Estado. Então, assim, o que eu acho que faz os meninos saírem da faculdade é porque eles querem ganhar dinheiro logo, porque eles querem, não só porque aquilo não faz sentido numa sociedade em que o lucro rápido é fundamental, você precisa estar sempre entretido. Então, a escola passa a ser muito chata, não só porque a estrutura é chata, mas porque ele está calibrado para um tipo de cognição dispersa, zapeante do entretenimento. Então, e aí eu acho que não se trata de incluir simplesmente a tecnologia. Isso não resolve nada, né? A gente sabe, não resolve nada. O que resolve é pensar um outro projeto de sociedade, embora pareça muito grande, ou, pelo menos, pensar uma outra possibilidade que a escola seja, então, um espaço de alteridade dessa sociedade, seja um outro espaço. Nesse sentido, não importa trazer o game, mas trazer as lógicas que estão pressupostas no game. Nesse sentido, não importa trazer a mídia, simplesmente, o videozinho para ficar mais interessante. Trata-se de colocar em jogo o aluno com essa mídia. Que trata-se de criar espaço para uma experiência que possa colocar o aluno, a criança, que possa abrir espaço ou possa alargar a percepção dela diante de um regime saturado de informação
de um regime que evoca muito mais uma visibilidade do que a constituição de uma reflexão, por exemplo. Então, eu acho que a educação para a mídia é fundamental, no sentido que não há como formar cidadãos emancipados, se isso ainda é o projeto de educação que a gente acredita, sem formar crianças, jovens e adultos críticos a essa sociedade tecnológica, tecnocientífica, que não coloca em jogo, enfim, então, que faz com que o indivíduo se responsabilize totalmente pelo seu sucesso, pelo seu futuro, né? Então, é muito engraçado a gente ver todas as justificativas das agências internacionais, elas estão ligadas a uma ideia de que, para a gente fazer uma educação para o futuro, a gente tem que fazer isso. A gente tem que ser veloz, criativo. Então, o criativo, por exemplo, é um valor absolutamente esvaziado daquilo que a gente acredita como criativo. Ele é incorporado na lógica neoliberal de uma forma assim estridente, assim. Até soa mal o criativo para mim atualmente, porque ele o criativo é essa exigência de uma coisa sempre divertida, como se a gente pudesse fazer uma reflexão que fosse sempre leve, como se pudesse ser possível aprender de uma forma só leve. Então, para mim, a crise da educação ela não está no fato de que as escolas se tornaram umas prisões, né? Porque a crise ela aparece, por exemplo, em escolas aparentemente também contemporâneas, né? Nosso grupo de pesquisa tem discutido muito as propagandas das escolas, novas escolas em São Paulo, né? São grandes corporações financeiras que têm comprado escolas que eram escolas alternativas. Escola da Vila, escolas que eram assim, as escolas criativas, interessantes e tal, elas estão sendo compradas por grandes corporações econômicas, né? E toda a propaganda delas é com base nessa ideia de que uma educação do futuro é uma educação ágil, então as telas aparecem o tempo todo, como se isso... Mas, quer dizer, será que essas escolas estão livres dessa crise de sentido? É como se a recalibragem dessas promessas tivessem que ser feitas, assim, eles estão requentando uma possibilidade de reinvenção e não estão discutindo o projeto da educação, que é o projeto. Qual é o sentido, então? Para que a gente educa? Para quê? Afinal, porque assim, ninguém quer que a escola disciplinar se mantenha. A escola disciplinar está falida, né? Embora ainda permaneça em muitos... A educação é interessante, porque a educação a gente pode ver na escola como se fossem overlaps, foto justaposta, né? Sobreposição de imagens de um tempo do que a gente foi e daquilo que a gente está se tornando. Então, na escola é muito interessante, porque as lógicas disciplinares, aquelas lógicas que o Foucault estudou, da prisão, paraná, elas continuam ali, só que elas vão se convertendo em sentidos neoliberais. Então, você tem não só o exame, você tem provas toda semana, você tem o exame contínuo, que já é uma lógica mais da sociedade de controle. Você tem, por exemplo, os rankings, né? Que são, você coloca os estudantes em rankings, os professores, tem o professor como se fosse o modelo empresa se acopla a estruturas disciplinares. Então, você vê, às vezes, interdisciplinaridade nessas escolas, você vê, que seria uma coisa muito interessante, tal, você vê criatividade nessas escolas, tecnologia nessas escolas, mas elas não são libertárias. Elas estão funcionando num outro modelo de poder, que é esse poder do neoliberalismo, né? Um poder que convoca o indivíduo para trabalhar para ele. Minha pergunta para o professor Gilson é sobre a questão da moeda criativa. No formato, até comentei com o professor na saída da sua palestra a respeito de se o modelo é um modelo imaginário próximo aos créditos de carbono. Não tratando da questão lúdica, educacional, né, focada na questão da aprendizagem, como o professor colocou agora, respondendo à questão do outro professor aqui na frente, mas o professor acredita que seria uma moeda efetivamente capaz de circular nas agências de fomento? Essa é a minha questão. E para a professora Cláudia, não é uma questão, mas talvez sua opinião.
na sua fala, fica bem claro que a gente participa, como educadora e comunicóloga, que eu sou também, fica claro um dilema claro da educação atual, que é se a gente tem que, você respondeu um pouco da minha questão já na primeira, mas se é a partir de um projeto de educação, se a gente tem um projeto de educação que é para o desenvolvimento humano integral do indivíduo, e que esse desenvolvimento se dá de forma longitudinal, ou seja, você trabalha agora olhando, enquanto educadora, professora, olhando para o futuro ou para uma futuridade. Então, como que a gente pensa esse futuro e essa futuridade? Se toda a educação é pautada numa construção futura, né, longitudinal, que a gente trabalha o desenvolvimento do indivíduo de forma longitudinal. Então, eu fiquei num dilema com a sua fala. Se a gente tem que pensar no futuro e trabalhar de forma longitudinal, qual é a educação que a gente espera para o presente? É um de futuridade ou de futuro? É isso. Bem, rapidamente, sim, eu concordo. Gils, só para você... desculpe, só para você... Queria que você falasse também, pegando a ideia, como é que vai ser o dinheiro do futuro? Vocês estão falando do futuro, como é que... Ela falou do carbono, que é do passado. Como é que vai ser... As pessoas vão ter o dinheiro físico, o dinheiro monetário? Como é que vai ser? Queria que você falasse isso um pouquinho. Desculpa intrometer-se na fala. É bem convergente com a questão. Enfim, sim, eu acredito que já é e tende a ser mais, espero que seja cada vez mais, um tema de políticas públicas, ou seja, diz respeito à esfera pública, né, à origem, o desenho e o funcionamento e a gestão do dinheiro, é uma questão pública. Por quê? Porque, justamente, o dinheiro ele carrega, todo o dinheiro ele carrega essa força, essa potência de organizar as trocas. Agora, qual é o problema? Na visão, vamos chamar assim, para generalizarmos, vamos dizer, uma visão marxista, essa universalidade do dinheiro, esse caráter de uma potência de articulação universal de todos os desejos, né, na visão marxista, isso só faz sentido se ancorado na substância trabalho. A única garantia dessa universalidade é estar ancorada ao trabalho. Tanto é que toda a visão marxista e, de certa forma, crítica também, né, do próprio neoliberalismo, do financismo, etc., ele vai nessa linha. Olha, a gente tem um sistema onde, de um lado, você tem a produção, o mundo da produção e do trabalho, e o dinheiro ele vai quase que deslizando, se deslocando para uma universalidade que é puramente especulativa, não no sentido filosófico, mas no sentido de que todo mundo está exatamente especulando sobre um futuro incerto, e o dinheiro, por ter essa opacidade, ele cumpre o papel, né, de representar a universalidade, mas ele vai se descolando. Então, esse descolamento entre o real e o monetário, ou entre o real e o financeiro, na visão marxista, é a grande explicação para a crise do próprio sistema monetário e financeiro. Portanto, eu tenho que resgatar esse trabalho, esse valor do trabalho como âncora, como referência para o dinheiro. E, no caso do neoliberalismo, liberalismo, as várias visões do liberalismo e, sobretudo, esse ultra-neoliberalismo que a gente vive, não há essa substância, mas há também uma espécie de pleito, uma espécie de demanda de uma universalidade que seria exatamente essa universalidade do mercado. Ou seja, o fato de que todo mundo precisa trocar, vamos voltar lá no Adam Smith, né? Então, você não pode fazer de manhã, você vai pescar, à tarde você vai cultivar a horta e à noite você vai estudar. Quer dizer, você vai se especializar. A divisão do trabalho implica uma universalidade da troca, e é exatamente a defesa dessa troca como um mecanismo universal e abstrato que também leva o pensamento liberal, neoliberal, a, em última análise, ficar aquém do entendimento do que é o dinheiro, né? Então, o que eu acho que, com moedas criativas, moedas complementares, moedas sociais, o que está surgindo, e muito amparado justamente pelas tecnologias,
digitais, por essa possibilidade de você articular redes, né, que, de um lado, conectam pessoas, mas, de outro lado, não necessariamente conectam segundo as mesmas regras de transação, as mesmas regras de valorização, né, que são as que estão em vigência no mercado. Então, essa possibilidade de uma esfera pública que não se reduz nem a uma substância universal, que seria o trabalho, nem a um mecanismo universal, que seria a troca, né, recoloca a questão de descobrir, então, o que é esse universal, o que é esse comum, quais são as formas de se estabelecer uma comunidade, né, algo que seja comum, sem uma pretensão de universalidade ou de um substancialismo, né, totalmente abstrato. Significa que o local ganha importância, ou temas específicos, como educação, ou meio ambiente, ou saúde. Né, e a criação desses mecanismos de valoração e de validação das trocas locais é um caminho para reconstruir a esfera pública como espaço de criação de comuns, de coisas que são comuns, sem se subordinar a um mega universal, que seria ou do trabalho ou do capital. É um pouco essa a mira que eu estou aqui sugerindo, né? Quer dizer, não é nem o valor trabalho como uma substância universal a partir da qual as coisas ganham inteligibilidade, e nem o mercado com as trocas e a sua universalidade também, que vão determinar qual é o valor das coisas. O valor das coisas é aquilo que nós concordarmos que tem valor. E é muito difícil construir isso, não só pelas instituições que já existem, da escola ao Banco Central, mas pelo fato de que esse egoísmo, esse individualismo, ele está em toda parte, né? Então, a gente vê essa situação que agora na França, por exemplo, né, os coletes amarelos, né, quer dizer, há uma política ali de aumentar o preço dos combustíveis, até mesmo para induzir uma mudança nas preferências do combustível, né, fóssil para outras formas de transporte, de combustível. Bom, a nação inteira se levanta contra, né? Então, é difícil articular essa esfera pública quando o que você tem é uma universalidade abstrata de um lado e o individualismo tucu, né? As pessoas estão pensando realmente, né, empreendendo a si mesmas. É esse esvaziamento da esfera pública que, a meu juízo, poderia se reverter ou começar a ser revertido por políticas públicas que estimulem a busca desses comuns locais. Então, democracia monetária, criatividade monetária, né? E a tecnologia facilita isso, porque realmente eu posso fazer uma rede, que é a rede das pessoas que estão interessadas em preservar o meio ambiente, ou apoiar a existência de museus, ou de escolas, né, libertárias, assim por diante. Do jeito que está, o universal não resolve, e quando o universal entra em crise, a única coisa que aparece como solução, vamos dizer assim, é a violência, ou seja, é o aniquilamento de quem está fora do padrão defendido por quem está controlando o processo naquele momento. Então, a reconstrução do comum, uma reconstrução da esfera pública a partir de uma reinvenção das regras do valor. E aí, claro, o carbono entra nisso. Tudo que é preocupação real das pessoas, nas suas vidas, nos seus modos de vida, vem para primeiro plano, e não essa busca de algo que seja absolutamente universal e, como universal, um sujeito ao que todo mundo deveria estar subordinado. Eu acho que tem a ver as duas questões, porque você fala do esvaziamento do espaço público, né? E a gente está falando aqui do esvaziamento também da ação, o esvaziamento da política como possibilidade de invenção do futuro. Então, é interessante porque assim, o progresso, a ideia de progresso, ela justificou barbáries, né? Mas ela coloca em jogo uma outra relação do homem com a história. Então, o Koselleck, que é esse historiador que eu citei, tem um livro muito legal que chama Futuro, Passado, que ele vai discutir como que o futuro, de repente, né, Chiquinho tem,
Então, como é que o futuro passado, como é que o futuro passa a ser um horizonte aberto de expectativa? E isso significa, ele é diferente daquele final das profecias, do fim das do final dos tempos colocados pelas profecias, que já onde o futuro havia uma relação estática do tempo. O tempo não era um agente absoluto de mudança. E o que se coloca na modernidade é que não só o tempo passa a ser um agente absoluto de mudança, como essa mudança é um dever do homem. Então, os projetos utópicos modernos, eles são, de certa forma, fruto dessa relação com o tempo, dessa relação com o futuro, desse novo horizonte de expectativa. Não que ele tenha cumprido a sua função, mas ele vai chamar uma modalização histórica, uma maneira de pensar a história, de que você deve ultrapassar o passado e construir o futuro, que muda os projetos políticos. A escola é uma peça dessa engrenagem. Ela é uma máquina de produzir progressos individuais e coletivos, pretensamente, né? E ela é estruturada para isso. O que entra em crise hoje é que, de certo modo, a gente reinterpreta as profecias de final dos tempos, não que essas profecias não sejam reais, né, mas a gente reinterpreta, a gente vê o futuro como um lugar fechado e já colocado, já dito. Por isso que é engraçado, muito interessante ver como é que as agências internacionais lidam com isso e promulgam. Então, a gente vê programas, como fazer uma educação para o futuro, como se o futuro já estivesse lá. É uma inversão absurda. Então, acho que a questão é... Eu não sei qual é o projeto, acho que tem muitos projetos, acho que tem muitos projetos interessantes. E eles vão na linha de que não se trata de adaptar a escola ao futuro, mas de fazer com que a escola possa inventar futuros. Criar, desviar, como o rato né? Porque o gato fala assim, pô, era só mudar de direção. Quer dizer, tem algumas coisas que a gente não consegue mudar de direção, às vezes. A gente está tentando, né? Mas surgem pesquisas dizendo, por exemplo, que o aquecimento global é mentira, né? E tal. Então, assim, mas se trata de mudar. Eu acho que, no caso do educador, a gente trabalha mudando pequenas direções. Produzindo pequenos deslocamentos em relação ao que essa previsão, né? Essa previsão que coloca o indivíduo com um fardo de se salvar, né? Sozinho. O futuro, agora, quem decide é você. Chega a ser... o Estado não tem nada a ver com isso, né? Então, como se não tivesse sempre sido uma coisa individual, né? Então, eu acho que a questão a gente não cair no jogo de que o futuro já está dado e de recuperar a capacidade política de agir e de transformar a história, né? Porque parece, hoje em dia, que só quem pode agir é a ciência. E a ciência não é neutra. A ciência é financiada.